Salve, salve galera, Álvaro aqui mais uma vez dando sequência aos nossos vídeos sobre o Webflow. Hoje eu vou explicar a estrutura básica de uma página, a estrutura básica de um site e também os elementos básicos e os elementos de layout lá dentro do Webflow. Então eu vou dar uma pequena introdução sobre como uma página, como um site é estruturado e depois a gente vai entender como criar essa estrutura lá no Webflow. Então bora aqui pra tela. Como eu falei, eu vou explicar um pouquinho da estrutura básica de um site, né? A gente vai utilizar aqui para essa explicação o site da Apple, tá? Ele tá aqui em espanhol porque, como vocês bem sabem, eu moro na Espanha, então ele pega aqui o meu IP e me dá o site da Apple em espanhol. Mas se você entrar no site da Apple aí no Brasil, ele vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, gente. Tirei uma captura de tela aqui, né? Um print screen do site da Apple. Esse é o site da Apple atual. E vamos começar a dividir esse site e mostrar todas as seções para entender mais ou menos como que funciona a estrutura de um site. Aqui no topo, como vocês podem ver, eu fiz ali um quadrado vermelho em volta. Essa parte superior, o que muita gente chama o menu lá do topo, ela, quando a gente for falar de uma página web, quando a gente for falar de um site, ela é conhecida, ela é chamada de navbar, tá? Então, esse menu superior, onde normalmente ali a gente tem o logo e todas as páginas que você pode encontrar no site, é uma navbar. Partimos aqui para essa parte de baixo, né? Aqui no caso eu estou dando o exemplo dessa primeira parte superior do site, onde está escrito esse iPhone 11 Pro, mas isso também se aplica na seção de baixo, né, onde está escrito só ali iPhone 11. Toda vez que você vê um site, você vê que ele tem blocos muito bem definidos, né, muito bem desenhados. Isso é chamado de section, tá? Então imagina você que você está construindo aí o seu portfólio, você vai ter ali essa primeira section, né, o que a gente pode chamar de hero section, ou você está construindo uma página aí para sua agência ou para algum cliente. Essa primeira parte vai ser uma seção do seu site. Depois, por exemplo, se você for fazer um site para um restaurante, por exemplo, e ali nessa segunda parte vai ter as unidades do restaurante, então é mais uma seção do restaurante, a gente tem que começar a dividir o site em blocos, tá? Então a gente tem ali o navbar, a gente tem a section, e dentro dessa section a gente tem uma caixa, que é a caixa basicamente de onde está todo o conteúdo dessa seção do site. Essa caixa, quando a gente está falando sobre design web, né, sobre web design, sobre criações de páginas, essa caixa ela é conhecida como div. A gente pode estruturar basicamente assim uma página. Então imagina, você tem o nav, você tem a section, você tem a div. Dentro dessa div você tem outros elementos de texto ali, por exemplo, um elemento de imagem, e tudo isso também está colocado dentro de uma div. Essa é uma maneira bem simples de entender a estrutura de uma página, tá? Então, hoje, a partir de hoje, toda vez que você vê um site na internet, tenta identificar todas essas seções, né? Vamos lá para o nosso Webflow. Estamos aqui no Webflow, exatamente aonde a gente parou da outra vez, tá? Um projeto todo em branco aqui. O que eu vou fazer já, que eu gosto bastante de fazer, como eu utilizo uma tela muito grande, eu gosto de deixar ela aqui para um MacBook Pro de 13, que é mais ou menos o tamanho de um notebook normal aí hoje. Então vamos aqui no sinalzinho de mais, que a gente já viu isso lá no Webflow, basicamente onde eu explicava um pouco da interface. E hoje a gente vai olhar aqui os elementos de layout e alguns dos elementos básicos aqui de uma página, certo? Como eu falei, a primeira coisa que a gente vê numa página, a primeira coisa que a gente vê num site normalmente é a parte superior, onde a gente tem a navbar. No último vídeo eu já tinha mostrado mais ou menos como funciona, né? Que normalmente vem uma navbar e aí vem a parte das seções, mas como eu falei, hoje a gente vai dar uma olhadinha nos elementos de layout, tá? E nos elementos básicos para você construir uma página. Então, como eu falei, normalmente a gente tem uma navbar. A navbar aqui dentro do Webflow está dentro dos componentes. Vamos colocar uma navbar aqui só para a gente utilizar de marcação. E logo em seguida a gente tem aí normalmente a nossa Hero Section, né? Que é a primeira seção do site. Aqui dentro do Webflow a gente tem essa funcionalidade aqui. A gente já tem esse elemento de layout. Como eu falei na última vez, você pode clicar e arrastar e ele já está aqui, ó. Você pode ver, a gente tem a nossa navbar e a gente tem aqui a nossa section, tá? Mais uma vez, você pode sempre vir dentro do navigation, você consegue ver que a navbar está dentro do body e a section também está dentro do body, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo uma página, para ficar até mais fácil de ver, tem gente que não acha tão legal isso, mas para mim me ajuda muito. Eu venho aqui nas especificações da lateral aqui, né, que é na verdade o menu CSS, e eu gosto de colocar uma altura e um background para eu ver exatamente no que eu estou mexendo.
Nos vídeos mais para frente a gente vai ver exatamente aqui como alterar, né, como que funciona todas essas opções aqui do menu lateral do CSS, mas no vídeo de hoje eu só vou mostrar aqui para a gente conseguir identificar melhor essa section. A gente vai vir aqui no background, vamos trocar aqui, vamos colocar uma cor só para a gente conseguir identificar. Tá? Selecionamos aqui essa cor, um azul bem escuro, e temos aqui, certo? Temos aqui a nossa section, e imagina que você quer deixar essa section aí um pouco grande, a gente pode mudar aqui no size, né? Dentro dessa função de size a gente consegue alterar o tamanho da section, então vamos colocar aqui 600 pixels só para a gente ter uma ideia, certo? Então tá aí. A gente tem uma section aqui, imagina que essa pode ser a nossa hero section. Uma coisa muito importante é a gente sempre mexer aqui nos estilos, né? Mexer aqui no nome, porque no final isso vai ajudar a gente a identificar o nosso site na hora que a gente estiver editando o código. Então a gente vai renomear essa classe, vamos colocar aqui hero underline, certo? Legal. Temos uma hero montada aqui. Imagina que logo depois você vai ter uma outra parte do site que vai ser alguma outra informação que você tem. Então você pode simplesmente arrastar aqui mais uma vez. Temos mais uma section aqui. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, só que vamos utilizar uma cor diferente. Vamos colocar aqui um vermelho, certo? E também vamos deixar essa section com 500 pixels, que era o que estava antes. Então, como você pode ver, a gente já tem a navbar e já temos duas sections aqui na nossa página. Dando sequência aos elementos básicos aqui, né, que a gente tem dentro do Webflow, temos aqui, por exemplo, o layout de duas colunas, tá? Imagina que você quer fazer aquele clássico que tem um texto de um lado e logo do outro lado você tem uma imagem, você pode simplesmente arrastar esse de duas colunas para dentro da nossa hero section. Como a gente pode ver, temos aqui as duas colunas e aí você pode começar a adicionar os elementos. Vamos aqui mais uma vez no sinalzinho de mais e podemos adicionar uma div dentro de uma dessas colunas, certo? Adicionamos aqui a div dentro da coluna 1 para a gente conseguir ir identificando o que a gente está fazendo. A gente tem hero section, dentro da hero section a gente tem um layout de duas colunas e na coluna 1 a gente acabou de adicionar uma div, que é o que ajuda a gente a organizar melhor os componentes aí dentro de um layout. Dentro dessa div vamos adicionar aqui um elemento de tipografia só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo, tá? Vai ser um H1, vamos mudar a cor aqui para branco para a gente conseguir identificar. Olha aí, já está tomando, se você for parar para pensar, um pouquinho de formato. Temos um layout de duas colunas, na coluna da esquerda a gente tem uma div, dentro dessa div a gente tem um elemento de texto. Mais uma vez lembrando, se a gente clica aqui no heading, né, a gente consegue voltar aqui para a div, se a gente clica no div a gente consegue voltar para a coluna 1 e se a gente clica aqui na coluna 1 a gente consegue voltar para o layout de duas colunas, certo? Imagina que aqui agora desse lado direito você quer adicionar uma imagem, você vai vir aqui no sinalzinho de mais, vamos aqui em mídia, por exemplo, selecionamos a coluna 2, né, só para frisar, selecionamos aqui em parte de mídia e vamos em imagem. Então, temos uma imagem aqui. Claro, a gente não tem nada escrito aqui, né, não tem nenhuma imagem configurada, mas a gente já consegue ter uma noção de como ficaria. Vamos colocar que seria uma imagem de 400 por 400, a gente tem uma ideia de como ficaria. Dentro aqui vemos o básico, que é seções, uma coluna e adicionamos alguns elementos. Então a gente pode simplesmente arrastar esse grid aqui para dentro dessa segunda seção. Arrastamos o grid para dentro da segunda seção e aqui a gente pode editar o nosso grid, tá? Aqui do lado direito a gente consegue ver a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Beleza? Temos aqui um grid já de duas colunas e 3 linhas, damos aqui um done, a gente consegue ver esse grid e mais uma vez o que a gente pode fazer é simplesmente começar a brincar com os elementos aqui. Então vamos adicionar, por exemplo, uma imagem aqui desse lado esquerdo. Essa imagem vai ter 500 por 500 pixels, como você pode ver ele já se adaptou aqui, e aqui do lado direito a gente também pode adicionar um elemento de texto. Legal, fizemos uma cobertura bem básica dos elementos de uma página, dos elementos de um site, tá? Eu tô tentando fazer vídeos curtos para não me prolongar muito, mas agora toda vez que você tentar criar um site ou toda vez que você vê um site, tente estruturar mais ou menos dessa forma. Se você já tiver, por exemplo, o layout do seu portfólio, o layout do site que você quer fazer, tente estruturar ele. Olha, legal, vamos colocar uma navbar, temos uma seção principal, dentro dessa seção eu tenho X elementos, eu tenho 20 elementos, eu tenho 5 elementos, são imagens, são textos, e você tenta começar a separar todos esses elementos por blocos, tá? Foi uma introdução bem básica de seções e layout aqui dentro do Webflow, né? A gente tem aqui section, como eu falei, as colunas, os grids e os elementos básicos aqui, o principal que é um dos que a gente mais vai utilizar, que são as divs para ajudar a organizar todos esses elementos, tá bom? No próximo vídeo a gente vai pegar um layout e já vai aplicar esses conhecimentos e vamos começar a dar um pouquinho de estilo
No próximo vídeo a gente vai pegar um layout, tá? Eu vou baixar uma landing page básica e a gente vai criar essa landing page no Webflow. Vocês vão ver como é super rápido a gente criar essa estrutura. Obviamente o que vai dar mais trabalho depois é quando a gente for começar a estilizar tudo isso, tá? Espero que vocês tenham começado a entender como que funciona o Webflow e mais do que isso, espero que vocês tenham começado a entender como que funciona uma página web, como que funciona um site, na verdade, como que ele é estruturado. Forte abraço e até a próxima. Valeu!